Queridos amigos, boa tarde. Hoje no Alcântara, com sua tradicional reunião de sábado à tarde, às 17 horas, com ensinamentos barrais, informações, procurando trazer para nós informações e conhecimento para um mundo melhor, para que a gente possa se sentir membros de toda essa comunidade que está movimentando o mundo. Hoje, vamos ter a segunda parte de lições de sabedoria, ensinamentos barrais e a psicologia de Jung, com o nosso querido professor, escritor, Washington Araújo. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação imensa, a segunda parte de um assunto que a semana passada foi duro sair das sombras. Até agora a gente tem muita gente se procurando, onde está, cadê a luz? Incrível, adorei muito a primeira parte, eu tenho certeza que a segunda parte será fantástica. Boa tarde, Washington Araújo. Boa tarde, pessoal do Roxinol, João Davi, Janete, os convidados, amados amigos, que sempre nessa caminhada, cada um é testemunho do que o tempo fez com cada um de nós, né? Se você for olhar para trás, cada um aqui tem histórias um com o outro, tem encontros, tem soltaniês, tem escola de verão, tem Uma Chance à Paz, tem projetos badis, tem pioneirismo, tem tanta coisa envolvida que a gente termina sendo as testemunhas vivas de como o tempo passou por nós e de como nós, em certa medida, conseguimos aproveitar o tempo, né? Então, é uma alegria poder voltar aqui ao Roxinol para continuar aquele estudo que eu continuo fazendo, um estudo comparativo entre o conceito de sombra do Carl Gustav Jung, principal discípulo do Freud, final do século XIX, início do século XX. Ele é um dos psicólogos mais renomados em teorias que falam da transcendência, tratam da espiritualidade. É, na realidade, o único pensador na área da psicologia que aborda a dimensão espiritual do ser humano. E a gente, quanto mais conhece o Jung, mais encontra simetrias e aproximações com os ensinamentos, as palestras de Abdu'l-Bahá, as histórias do mestre, encontra muita coisa, o que nos faz lembrar o princípio assim muito fundamental da fé Bahá'í, de que religião e ciência caminham juntas, né? Então, a gente vê de um lado da ciência o Jung tratando desses assuntos, do lado da fé Bahá'í, nós encontramos o Bab, Bahá'u'lláh Abdu'l-Bahá, trazendo luz para toda a humanidade por tantos e tantos séculos por vir. Eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse início, a leitura de um conto que diz o seguinte: lá, muito acima da cidade, numa alta coluna, erguia-se a estátua do príncipe feliz. Era todo revestido de finas folhas de ouro e tinha por olhos duas brilhantes safiras. No punho da sua espada brilhava um enorme rubi. Era por todos muito admirado. Um dia, uma andorinha cansada e com fome pousou na cabeça da estátua. Ela estava a caminho da África para passar o inverno, mas o frio e a neve eram tão rigorosos que ela decidiu ficar ali na cidade. A andorinha começou a conversar com o príncipe feliz e contou-lhe sobre a pobreza e a miséria que ela via nas ruas. O príncipe feliz ficou chocado com o que estava ouvindo. Ele nunca tinha pensado que existisse tanta dor e tanto sofrimento no mundo. A andorinha decidiu ajudar o príncipe feliz a auxiliar os pobres. Ela começou a arrancar as folhas de ouro da estátua e a levá-las para os pobres. Ela também deu os seus olhos de rubi a um menino cego e a sua espada de esmeralda a um prisioneiro. No final do inverno, a andorinha morreu de frio. O príncipe feliz ficou muito triste com a sua morte. E então ele disse:
A andorinha foi a única amiga que eu tive. Ela me ajudou a ver o mundo de uma nova maneira. O príncipe feliz também morreu de tristeza. Seu corpo se transformou em uma pomba branca que voou para o céu. No dia seguinte, os habitantes da cidade viram que a estátua do príncipe feliz estava vazia. E eles todos ficaram muito abatidos, muito tristes. Um dos trabalhadores da cidade decidiu descer a estátua daquela coluna, daquele pedestal. Quando ele a desmontou, encontrou um coração de ouro, 2 olhos de rubi e uma espada de esmeralda. Os habitantes da cidade ficaram surpresos ao descobrir que a estátua do príncipe feliz era realmente um homem. E eles decidiram colocar o coração de ouro, os olhos de rubi e a espada de esmeralda em um museu. No dia seguinte, os habitantes da cidade acordaram e viram que a cidade havia mudado completamente. A pobreza e a miséria haviam desaparecido, as pessoas estavam felizes e estavam saudáveis, contentes. E então nós vemos o seguinte: os habitantes compreenderam que o príncipe feliz havia realmente ajudado os pobres. Eles construíram um monumento em sua memória e escreveram uma placa que dizia o seguinte: aqui está um príncipe que realmente viveu para os outros. Esse conto se chama, obviamente, O Príncipe Feliz e foi escrito no século XIX pelo grande contista, romancista e poeta inglês Oscar Wilde, o autor de O Retrato de Dorian Gray. E nós começamos essa segunda apresentação sobre o conceito da sombra para poder, com essa pequena história, compartilhar uma interpretação, que símbolos de psicologia essa história traz para as nossas reflexões pessoais. O conto O Príncipe Feliz é uma fábula moderna que explora, queridos amigos, o conceito de sombra. O Príncipe Feliz é uma estátua de ouro que representa a perfeição e a beleza. No entanto, o Príncipe Feliz tem uma sombra que é representada pelos problemas sociais da cidade em que ele está localizado. E a andorinha? A andorinha, que é a outra personagem principal do conto, ela representa a consciência, porque a andorinha é atraída pelo príncipe feliz e começa a ajudar o príncipe a enfrentar, a entender, a controlar, a viver em harmonia com a sua sombra. Ao longo desse conto, o príncipe feliz vai começar a perceber a realidade da cidade. Até então, estava tudo oculto. Ele vê a pobreza, ele vê a doença, ele se defronta com as injustiças sociais e ele também vê a sua própria culpa por ignorar todos esses problemas. Como alguém que está alienado. O mundo de Alice, o país das maravilhas. Parece que no mundo ninguém chora de dor, parece que no mundo ninguém dorme com fome a noite toda, parece que no mundo não tem ninguém dormindo nas praças e ruas das cidades, parece que no mundo não existe violência contra crianças, contra idosos, parece que no mundo ninguém ganha um salário vil, indigno de manter uma pessoa com o mínimo de dignidade. No final desse conto, ele também vai perceber que a sua própria culpa é ignorar a existência desses problemas. Ele vai perceber que esses problemas também são dele. E o príncipe feliz, então, se sacrifica para ajudar os outros. Como?
Ele derrete seu coração de ouro para aquecer um menino pobre. Ele tira os seus olhos de rubi para curar um menino cego. E ele tira a sua espada de esmeralda para ajudar um prisioneiro preso de forma injusta. Queridos amigos, aqui reunidos no Rouxinol, o sacrifício do príncipe feliz é uma metáfora para a integração da sombra. O príncipe feliz aceita sua sombra e transforma essa sombra em algo positivo. Ele usa sua riqueza e beleza para ajudar os outros e para tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Podemos dizer que esse conto do Oscar Wilde, O Príncipe Feliz, é uma mensagem de esperança, porque ele nos mostra que todos nós temos uma sombra, mas que podemos superá-la e nos tornar pessoas melhores. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar aqui, uma vez que eu li o conto e compartilhei minhas percepções da leitura, é que o amado guardião diz que todos nós temos ego. Então, aquela pessoa toda bam, aquela Coca-Cola toda, que vive dizendo que é a santa em pessoa, que é o santo em pessoa, que não existe ninguém melhor a não ser Abdul-Bahá, essa pessoa está pisando na bola. Porque todos nós temos um ego. E o ego varia de pessoa para pessoa. Cada um sabe o ego que tem. E o ego ele é simbolizado como a sombra nas escrituras barrais. O ego que quer para a gente o aplauso fácil, o ego que quer para a gente o reconhecimento público, o ego que quer para a gente a pessoa ser mais comentada com palavras louváveis e elogiosas, o ego que quer acumular tudo de riqueza material que puder ter, o ego que diz, por que eu vou contribuir para o fundo do santuário de Abdul-Bahá se eu posso ir na Arezzo e comprar 2 sandálias novas, ou eu posso ir numa loja de carro e trocar meu carro que está tão velho, já tem 2 anos de uso, e aí eu não vou contribuir para construir o santuário de Abdul-Bahá, que é uma bênção que só a nossa geração tem. Por exemplo, aqueles de nós, eu sei que cada um de nós aqui, pelas caras que eu estou vendo, pelos fios de cabelos brancos que eu estou vendo, pelos fios de cabelos brancos pintados que eu estou vendo que foram pintados, eu reconheço que cada um de nós aqui contribuiu para construir o templo da Índia. As novas gerações não podem mais fazer isso. Podem contribuir para manter. É diferente. Mas dizer, eu vou ajudar, mandar os meus R$ 200 por mês, os meus R$ 1.200 por ano para a construção do Templo da Índia, primeiro que esse fundo não existe mais. Os que contribuíram, contribuíram. E nosso Senhor é um excelente contador, ele anota tudo. Receitas e despesas espirituais de um e de outro, de um e de outro, e não erra nada. As pessoas que contribuíram para o Templo do Chile, do mesmo jeito. As pessoas que contribuíram para os jardins, os patamares na Terra Santa, o caminho dos reis, do mesmo jeito, porque tem fases e tem momentos. E se a sombra da gente não criou muito problema na vida da gente em anos passados, nós podemos dizer para a nossa consciência, eu fiz o melhor que pude e eu apoiei as construções. Mas é só para dizer para a gente, porque Bahá'u'lláh sabe tudo. Porque se for dizer para os outros, já perde a beleza. Para que contribuiu? Para dizer que contribuiu? Ninguém faz isso. Porque sabe que tudo que a gente contribua é uma gota no oceano de bênçãos que nós recebemos de Bahá'u'lláh. É muito pouco. Então, seu amado guardião nos diz que todos nós temos um ego, que não é possível que a gente extermine, se livre completamente do ego, mas que nós podemos controlar as forças do ego. Nós podemos controlar esse nosso lado inferior, materialista,
mais animalesco é quando o amado guardião Shoghi Effendi fala para a gente que o nosso coração é como um espelho. Nós colocamos o nosso coração para a terra, ele vai refletir os valores materiais, animalescos, destrutivos que a terra tem. Mas se nós colocarmos os nossos corações voltados para o alto, o espelho vai refletir a infinitude de Deus, a beleza de Deus, a luz de Deus e todas as bênçãos e qualidades espirituais. Bem, todos nós temos um ego, mas o que seria o ego? Entre os psicólogos e a fé Bahá'í, existe sim algumas discrepâncias com relação ao conceito de ego. Na fé Bahá'í, sempre que o ego é falado, vocês vão ver que nunca é falado de uma forma legal. Ninguém diz assim, Carolina, eu adoro que você tem um ego maravilhoso. Ninguém fala isso. Janete, o seu ego, quando passou por mim, eu fiquei tão embevecido. Não se fala isso. João, quando você esteve em Macapá, que ego lindo viajando ali pelo Oiapoque, indo para o Chuí, para aqueles lugares. Ou o ego do Max Willer, que quando canta Caminhantes, a gente se sente tão embevecido. Vocês vão ver que ninguém usa a expressão ego como um elogio, porque não é. Nas escrituras barrais, o ego ele é visto como uma lâmina que corta dos dois lados. O ego é visto como a nossa natureza humana, limitada, tentando impedir de crescer a natureza espiritual ilimitada. Bem, o ego, em outras palavras, Jairo, é o senso de autoestima interior que governa nossos relacionamentos com os outros. Nós podemos nos relacionar com as pessoas e às vezes nem dizer para as pessoas o que nós achamos delas, mas as pessoas percebem. Quando você entra numa live ou entra numa palestra física com as pessoas, você sabe quem ama você e quem não ama. A pessoa não precisa nem se aproximar para falar, porque a gente tem essa percepção que está relacionada com a nossa autoestima. É igual a gente estar olhando para um lado e tem pessoas passando dos dois lados da nossa vista. Você não precisa virar a cabeça toda, você sabe quem foi que chegou. Ou pela maneira de andar, o barulho dos pés, ou pelo perfume que usa, ou pela voz que você escuta enquanto a pessoa está chegando, você descobre. Essa questão da autoestima interior, ela é importante porque ela governa os nossos relacionamentos com os outros. Será que a gente pode encontrar uma maneira espiritualmente de transcender esse ego e descobrir o nosso verdadeiro eu? Isso me faz fazer uma viagem agora, na pressa, para Nova York, e tipo Outlander, voltar no tempo, e eu estou chegando agora lá em Nova York. É 1912. Abdul-Bahá está posando numa das 3 sessões para que Khalil Gibran pinte o seu retrato. Khalil Gibran tinha insistido muito com Juliette Thompson que pedisse, suplicasse a Abdul-Bahá essa bênção de ele poder pintar o retrato de Abdul-Bahá. E Abdul-Bahá perguntou, mas quanto tempo seria necessário? Ela disse, quantas sessões? Eram muitas sessões que ele queria. Abdul-Bahá respondeu, informe a ele que eu aceito muito feliz esse pedido dele e que eu posso posar por 3 sessões e meia. Não me pergunte por que não 4, nem só 3. Abdul-Bahá disse que era 3 sessões e meia. Juliette ficou meia aturdida. Como é que eu vou explicar para Sir olhar para Abdul-Bahá Abbas que só tem 3 sessões e meia para pintar o retrato dele? E falou. E quando disse para o Gibran sorriu e disse, é suficiente. E ele então começou a pintar.
Gibran olhar para Abdu'l-Bahá no primeiro momento e diz: mestre, me inspira para que eu possa pintar um retrato que seja digna de tua beleza santificada. E Abdu'l-Bahá disse: certamente você vai ser inspirado. Eu o convido a pintar minha servitude a Deus. E fechou os olhos. Abdu'l-Bahá entrou num descanso, as coisas parece que não tinham acontecido. Juliette Thompson com Lua Getzinger depois entra na sala, tá aquele clima muito elevado, de muita espiritualidade, muito abençoado. Gibran, que é o cara que escreve o Profeta, um poeta muito sensível, lá para as tantas começa a pintar e vai, 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 e ele pensa: Abdu'l-Bahá adormeceu. E então, Abdu'l-Bahá abre os olhos repentinamente. E naquele momento, eles perceberam que o chão e as paredes e o teto da casa, do apartamento, estavam se tremendo, como se uma força tivesse rompido ali, ou poderia ser o início de um terremoto. Gibran ficou aturdido. E então o mestre sorriu e fechou os olhos. Quando fechou os olhos, Gibran continuou pintando o mestre. Alguns anos depois, Gibran escreve para sua namorada, chamada Mary Haskell. Está naquele livro, Cartas de Amor do Profeta. E Gibran escreve: querida Mary, eu tinha tido uma experiência tão magnífica de poder ter estado presente por 3 sessões e meias com Abdu'l-Bahá, o santo de Arca. Foi tão extraordinário que eu não encontro palavras para explicar. Eu sei que enquanto eu pintava, eu percebia em seu sorriso os mistérios da Arábia, da Síria e da Pérsia. Não imaginei como estava pintando, que parecia que a minha mão estava sendo guiada por uma força. E tudo foi se encaixando. Mas ao final, quando terminou, Abdu'l-Bahá abriu os olhos, se levantou, chamou Juliette. Agora podemos ir. Quando ele disse isso, eu olhei o retrato estava todo concluído. Ele amorosamente olhou para mim e disse: os poetas e os profetas veem com a luz de Deus. Querida Mary, eu só posso lhe dizer que na presença de Abdu'l-Bahá, eu compreendi qual era o meu verdadeiro eu. Queridos amigos, eu contei toda essa história só porque eu tinha parado lá no verdadeiro eu. E você sabe como é que é as coisas. Você lembra uma coisa, eu lembro outra coisa. Tinha toda essa história que eu achei tão maravilhosa, mas deve ter uns 40 anos que eu não conto essa história. Mas foi uma bênção poder ter compartilhado aqui num assunto que trata da sombra. Então, a pergunta que eu tinha feito é: será que nós podemos encontrar espiritualmente uma forma de transcender esse ego e descobrir o nosso verdadeiro eu? Aquele ponto que eu falei lá do Gibran, né? Ele diz que ele revelou o meu verdadeiro eu. Muitas vezes nós vamos criando camadas de coisas em cima da nossa vida, da nossa maneira de agir, que as pessoas dizem: se agiu assim é porque é Carolina Moreira, se agiu assado é porque é Sussante Alali, se agiu assim é porque é o Tom Araújo, se agiu assim é a Leia Boscar, é a Simir Rabani, é o Max Willek, porque as pessoas criam imagens que os outros nos reconhecem por aquela forma de ser. Mas o nosso verdadeiro eu é um eu da inexistência, que é uma longa caminhada pelas 7 cidades, pelos 7 vales, até chegar ao vale da inexistência absoluta.
Muitos dos livros e escrituras sagradas descrevem o objetivo final de toda prática espiritual como sendo deixar o ego para trás. Ou como diz um amigo meu de 22 anos, Tom, não estou dando muita trela para o meu ego. Eu gostei da expressão, não dá muita trela. Eu estou achando muito engraçado, né? Eu não quero dar trela para o meu ego, se deixar, ele vai logo se chegando. Então vamos fazer o que tem que ser feito. E aí eu vejo como esse jovem Bahá'í, né? Ele tem essa observação da trela, porque é aquela história, o ego, se você der trela, ele toma conta, você dá o dedo, que é a mão, você dá a mão, que é o braço, você menos esperar, você não tem mais nada seu, o ego já faz tudo. E aí você se transforma naquela coisa que não é aceitável diante de Deus, porque você passa a refletir o mundo da matéria e não o mundo do espírito. Bem, toda prática espiritual, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo, o islã e a fé Bahá'í, ela leva as pessoas a darem bye-bye, ego. Não quero ver você tão perto. É você entrando numa porta e eu saindo pela outra. O ego e a pessoa tem que estar sempre um se desculpando pelo outro. Hoje eu não vou festa de 9 dias porque tem o jogo do Curitiba com o Vasco. Ixi, né? É bom falar isso, né? Hoje eu não vou porque tem o jogo de fulano com cicrano. Aí você fica naquele sufoco, né? O ego, obviamente, quer que você faça uma coisa que você acha que é bom para você. Mas você não sabe se o seu espírito não ficaria melhor estando na ceia do Senhor, que Abdul-Bahá diz que a gente só deve deixar de ir se for por motivo de viagem ou de doença. Sem essas duas coisas, Abdul-Bahá diz que é a obrigação de cada um de nós assistir a cada 19 dias. Bem, os ensinamentos da fé descrevem esse processo da transcendência do ego como uma luta que dura, Jairo Destiar, dura a vida toda. Veja essas palavras de Abdul-Bahá. O homem deve separar-se das influências do mundo da matéria, do mundo da natureza e das suas leis. Pois o mundo material é o mundo da corrupção e da morte, o mundo do mal e das trevas, do animalismo e da ferocidade, da sede de sangue, da ambição e da avareza, da autoadoração, do egoísmo e da paixão. É o mundo da natureza. Continua Abdul-Bahá. O homem deve livrar-se de todas essas imperfeições, deve sacrificar essas tendências que são peculiares ao mundo exterior e material da existência. Os que estão anotando, anotem que eu tirei essa citação do livro A Promulgação da Paz Universal, página 452, de Abdul-Bahá. Shoghi Effendi, nosso amado guardião, disse: a vida é uma luta constante, não só contra as forças que nos rodeiam, mas, sobretudo, contra o nosso próprio ego. E tem gente que diz, a vida é uma luta constante para a sobrevivência, para trazer o leite e o pão para as crianças. É uma luta constante para manter esse teto onde eu moro. A vida é uma luta constante para ter que acordar muito cedo, chegar muito tarde em casa. Mas Shoghi Effendi diz, de forma diferente, a vida é uma luta constante, não só contra as forças que nos rodeiam, mas, sobretudo, contra o nosso próprio ego. Essas duas, na realidade, é uma frase só. Tem 3 vírgulas, mas uma frase só. Está no livro Princípios da Administração Bahá'í, página 87. Mas alguns da gente, né, pode achar difícil acreditar que alguém possa alcançar uma vida sem ego, considerando o trabalho de Freud, Sigmund Freud, e daqueles antes do Freud e que vieram depois do Freud. Mas no sentido ideal,
Aqueles que decidem, é o caso dos Baha'is, trilhar um caminho espiritual na vida, eles têm que se esforçar de forma consistente por transcender os seus egos. E eles fazem isso porque viram ou sentiram como é que um ego descontrolado ou inflado pode agir como uma força destrutiva quando exibido em seres humanos egoístas ou presunçosos. Bem, na última primeira parte, eu dei dois exemplos, né? E dei um exemplo do Roberto Carlos. Quem é que está lembrado qual foi o exemplo que eu tinha dado? Da sombra na forma de ego. Por gentileza, compartilhe. É é que durante o Olha, show, desculpe. Quem está falando? esse sou eu já, foi que Tá. Desculpe. ele teve ficou irritado com alguém que estava no show, porque ele começou a cantar e, de repente, ele agiu de uma maneira que a gente não está acostumado a... Só isso, é isso que eu me lembro. Continuou ofendendo a pessoa. E tá bom, porque eu não vou admitir que alguém fale mal do nosso rei. É isso mesmo. Eu acho que o Jairo tem uma memória muito boa, né? E esse vídeo do rei Roberto Carlos, né, dizendo uma enxurrada de palavrões contra uma pessoa que estava na plateia, que estava cantando igual a ele, aquela música Como é Grande o Meu Amor por Você, só que desafinado e aos gritos, um fã muito ardoroso. E o Roberto Carlos perdeu a esportiva, era um momento que ele fica muito emocionado, antes dele entregar as flores vermelhas, que ele sempre faz. Então ele disse, se eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, você cala a boca, não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo ficou com o queixo caído, porque não esperava isso dele. Ele sempre é cortês, é amoroso. Bem, esse exemplo que volta agora com essa frase do amado guardião, né? Se nós não tomamos cuidado com a nossa sombra, primeiro tire o cavalo da chuva, que ninguém vai acabar com a sombra vai ter. E nem vai acabar com o ego, porque é o outro nome com que a sombra se confunde. Todo mundo tem imperfeições, todo mundo tem dificuldades. Às vezes todo mundo, eu vi assim um contato que eu levei para o Nauruz, né? Aí visitou, nós tínhamos naqueles anos, 2017, acho que foi o bicentenário do nascimento de Bahá'u'lláh, que eu fui assistir, por sinal, acho que foi em Maringá que eu estava. E o contato, eu estava comentando no outro dia, puxa, foi tão bom encontrar os Baha'is, eu nunca vi gente tão santificada. Eu disse, ai, graças a Deus, você só viu as coisas boas. Porque as pessoas ficam tão apaixonadas pela beleza da fé, e nós, Barrais, quando encontramos as pessoas que são contatos, nós somos tão transformados, somos tão corteses, somos tão amorosos, né? Que é aquele velho amigo que uma vez, há muitos anos, conheceu a fé Bahá'í pela primeira vez, disse, nossa, quando eu não era Bahá'í, eu era tão paparicado, todo mundo me dava cadeira, trazia chá, trazia bolo, pedia se eu não queria fazer uma oração, oferecia aula para os meus filhos, fizeram tudo isso. Depois, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu me declarei Bahá'í, agora eu tenho que estar em comitê, eu tenho que estar não sei aonde, eu tenho que estar não sei o quê, e se eu não for, todo mundo me liga, por que você não foi? Você não pode faltar, não sei o quê, não sei o quê. Ai, Tom, eu era feliz e não sabia. Eu disse, pois é, eu não tenho culpa, não mandei você se declarar Bahá'í, você se declarou, agora aguenta, né? Aguenta. Porque os Bahá'ís não têm muito tempo, é todo mundo também na correria, na correria. Aí levei na brincadeira e ele, graças a Deus, continuou vindo e até hoje participa das coisas Baha'ís, esse Bahá'í. Mas ele estava mostrando como o lado luz da comunidade Bahá'í, quando são os contatos estão presentes, como ele se manifesta de forma tão extraordinária. E quando as pessoas se declaram, aí começa a tratar dos problemas, aí é um problema aqui, outra coisa ali, e a pessoa, se não tiver uma fé consolidada,
confunde a fé com o comportamento dos indivíduos e se afastam. Não tem como. Se você não tiver cuidado com quem você trouxe para a fé, ficar nutrindo, falando que o Bahá'í perfeito é Abdul-Bahá e tal, você perde muitas almas, que elas ficam confusas. Então, transcender o ego espiritualmente significa incapacitar um ego que incomoda, sombrio, que se preocupa apenas consigo mesmo, acima de todas as considerações. Um ego que, para mentir, é dar um estalo no dedo, começa a mentir. Para enganar, outro estalo. E vai prejudicar para manter o seu status quo ou a sua busca por poder e dominação. É muito dura essas palavras, né? Lembrem que isso é palavras do Jung, ele diz para o mundo em geral, mas nós Bahá'ís também vemos isso. Nós Bahá'ís, nós também vemos isso. Por exemplo, você tem um Bahá'í que é um excelente palestrante, né? Você pode colocar ele em provação se ele tiver o ego muito inflado. Você, de repente, nunca convida ele para dar uma palestra. E ele fica se achando, puxa, eu não fui convidado. A mesma coisa, você tem o melhor ou a melhor professora de aula Bahá'í para criança. Você não convida a melhor professora, fica irritada, começa a achar defeito em quem veio dar aula, porque é questão do ego, é o olhar que vê o pecado, é o olho que vê a imperfeição. E aí as pessoas são muito vaidosas. Agora, uma combinação equilibrada e saudável das qualidades, como essa, da pessoa que mente, da pessoa que é invejosa, do outro que é ciumento, né? A gente poderia ver que isso de todo não é ruim se a pessoa se ficar consciente disso. Aí vem dois pontos que a gente colocou e que eu faço um link de novo com a primeira parte da nossa apresentação, que foi numa dessas últimas, dos últimos sábados, talvez até no último sábado. A questão é a seguinte: nas palavras ocultas, que Bahá'u'lláh revelou, né, quando caminhava às margens do rio Tigre, lá na cidade de Bagdá, cada uma daquelas palavras ocultas é um conselho de perfeição. Cada uma delas é um ataque frontal ao ego. Se você lê a palavra direito, você vai ver que não é um poeta falando, é Deus falando ao coração e à alma humana. E cada verso é um verso cheio de poder, de glória, de grandeza. Não é à toa, 1954, uma peregrina Bahá'í dos Estados Unidos, onde o Jairo reside agora, ela esteve na presença do amado guardião, em Haifa. E ela estava sozinha na sala e o guardião chegou, ela não estava nem esperando, e começaram a conversar. É uma das coisas, Ronald Taherzadeh, que cada um de nós, o seu pai teve esse privilégio, amaria ter um dia, 1 ou 2 minutos com o amado guardião Shoghi Effendi, né? Coisa que nossas gerações não têm. Essa senhora estava com o Shoghi Effendi sozinha, imagina. Que coisa incrível, né? É até emocionante. E lá para Chandas ela pergunta: amado guardião, já faz muito tempo que eu sou Bahá'í. Quanto mais eu leio as escrituras da fé, mais eu vejo que estou longe de ser uma Bahá'í. Quanto mais eu oro, só faltou ela dizer, mais assombração me aparece. Ela não falou isso. Amado guardião, será que existe uma forma mais rápida, mais prática de uma alma se tornar uma Bahá'í perfeita? E o amado guardião olhou para ela e disse: existe sim. Você conhece o livro As Palavras Ocultas de Bahá'u'lláh? Ah, amado guardião, é meu livro de cabeceira.
É o livro de oração e as palavras ocultas. Do meu lado, está sempre ali juntinho. Qualquer aflição que eu tenha, dormindo ou acordado, eu me levanto, acendo a abajur e leio um trecho. Eu gosto muito. E o amado guardião disse, então, já estamos indo bem. Você, ao retornar para a sua comunidade nos Estados Unidos, leia as palavras ocultas como se fosse um livro. Primeiro as palavras ocultas do árabe, depois as palavras ocultas do persa, porque Bahá'u'lláh revelou nas duas línguas. Você leia os 162 versos das palavras ocultas. Depois, você faça uma meditação pensando qual é a palavra oculta que mais comoveu o seu espírito, que mais tocou o seu coração. E uma vez que você identifique essa palavra oculta, você memorize ela e procure viver todos os dias de sua vida de acordo com aquela única palavra oculta. Se você conseguir, você conseguirá a perfeição como Bahá'í. Nossa, tá um silêncio tão grande que eu tô achando que vocês estão tudo sem ouvir direito, né? Deixa eu ver se meu microfone tá ligado. Pensando no que você está falando. Não, tá bem. Continua. Estamos Já voando ajeitei aqui o aqui. microfone. O Estamos microfone já voando aqui. funcionou. Agora você fechou o Liga o microfone. seu microfone. Tá mudo. Direito, eu estava querendo saber se vocês estão ainda, porque a coisa pior do mundo é a gente ficar falando feito um condenado e ninguém nem estava ouvindo, para ter que Mas você repetir. estava levando a gente aqui para meditação profunda. Pelo jeito, eu já trouxe todo mundo para ir passear no relógio das flores, né? Então, queridos amigos, nós temos essa questão, por exemplo, da palavra oculta, veja só, são palavras de peregrino, né? Vocês todos conhecem que palavras de peregrino, o amado guardião foi muito claro, o Ronald está aí, que confirma isso. Não são consideradas escrituras sagradas. Yes. O Riaz, porque Riaz e Ronald parece tanto, não sei como que as palavras estão iguais, né? Ri, ro, bem, mas Riaz. Então, nós vemos que quando a gente analisa essa questão, o amado guardião diz que as anotações de peregrinos, as histórias que os peregrinos conhecem, registram de suas viagens e peregrinações à Terra Santa, tem valor apenas para eles, porque não é texto autoritativo da fé. Mas eu sei, e minha geração Bahá'í sabe, que nós, Bahá'ís, adoramos as notas dos peregrinos, quando você sabe que os peregrinos depois escreveram livros e foram conhecidos, e ali o guardião ele fala assim, de coração a coração, de alma a alma, né? Abdul-Bahá também fazia muito isso, né? Então, nesse sentido, foi o que ele deu a orientação para essa senhora Bahá'í norte-americana. Mas eu, particularmente, sempre considerei muito isso, e escolhi logo 3, porque se eu pisar na bola com uma das 3 palavras ocultas, não é possível que uma das outras não dê certo, né? Então, assim vai levando a vida. Uma coisa importante, o ego é um estado contínuo de sentir, pensar, agir e reagir, que está sempre presente. Geralmente difícil de isolar, porque está ligado a quem nós somos. Está ligado a quem nós somos. O ego é aquela mente muito conectada, Alexa, computador, Apple Watch, não sei o que, é uma mente muito ligada em todo tipo de coisa, HBO, Netflix, tudo ligado. O ego é essa mente muito atenta, sempre pronta para tomar uma reação. Ah, se você vier fazer tal coisa aqui, eu te dou uns socos, não sei o quê. Aí você olha para a pessoa e diz, mas essa pessoa é Bahá'í há 40 anos, deu tantas palestras sobre a paz, e agora está dizendo que se o fulano fizer tal coisa, vai mesmo chamar para dar uns socos. Isso é o ego, é a sombra.
Ou seja, a pessoa pode ser amorosa, pode ser cuidadosa, pode ser cortês, mas tem um lado violento que ela não quer enfrentar. Ela tem que descobrir por que que ela tem uma facilidade de se transformar numa pessoa violenta. Por quê? Porque na hora que você descobre que você tem essa imperfeição, você sofre por reconhecer que você tem. Mas ali começa a solução, que é você saber que como você tem essa facilidade de pegar fogo da hora para a noite, você precisa mudar, você precisa controlar, você precisa estar atento. Então, nós temos a capacidade de aumentar essa consciência usando técnicas de atenção plena e não ficando alienado, fazendo de conta que de maneira alguma. De acordo com as principais teorias do Freud, o ego é a parte da mente que faz a mediação entre a mente consciente e a mente inconsciente, e que possui dois aspectos opostos. Vocês recordam que também na primeira apresentação nós falamos das palavras de Abdu'l-Bahá, que trata da natureza dual do ser humano, que é um lado bom e um lado ruim, sendo o lado ruim a ausência do bom, a ausência do bem. Naquele princípio de Abdu'l-Bahá que diz que não existe sombra, existe ausência de luz, né? Então, nesse sentido, você vai encontrar que o Freud concorda com isso, só que ele usa palavras num linguajar de um psicólogo, né? Ele diz que o ego é a parte da mente que faz a mediação entre a mente consciente e a mente inconsciente. Sua mente consciente é a consciência dos seus próprios pensamentos, imagens, sentimentos, crenças, sensações, comparada à ponta do iceberg, porque representa uma pequena fração de sua mente total. Ou seja, tudo que a gente pensa, que a gente sente, não é o todo. É muito interessante. Não é o todo, é apenas uma parte. A ponta do iceberg, olha, o mar está assim. O Titanic vem lá longe, está um nevoeiro, uma escuridão. E o Titanic vem. O Titanic não vê que tem uma ponta acima da superfície. E o Titanic se choca com essa ponta. Só que essa ponta era a ponta de uma montanha de gelo que estava embaixo do oceano. E furou o casco do Titanic, que o partiu no meio. Então, nesse sentido, a nossa mente consciente, ela é comparada à ponta do iceberg, porque representa apenas uma pequena fração da nossa mente total. Ela é responsável pelo teste de realidade e pelo senso de identidade pessoal. O ego vai mais fundo, determina como nos apresentamos. É o ego que diz: eu sou um professor, eu sou um compositor, um artista, um virtuose do violino, do violão e do piano. Eu sou o grande empresário. Eu sou a pessoa que tem 50 anos de caridade. O ego é aquilo que projeta para os outros um monte de coisas que, na maioria das vezes, não são verdadeiras se comparadas com outras. Porque o ego veste a gente de qualidades que só existem através da nossa palavra. Porque as verdadeiras qualidades têm que existir através de nossas atitudes e ações. Quem não lembra aqui quando Abdu'l-Bahá diz que no futuro o Bahá'í, adquirindo tantas perfeições celestiais, entraria numa cidade, passaria pela cidade e as pessoas olhariam pelas suas pegadas deixadas atrás. Passou um Bahá'í aqui. Foi assim que Abdu'l-Bahá disse. Já Bahá'u'lláh, nos Sete Vales, antes de Abdu'l-Bahá ter dito isso numa palestra, Bahá'u'lláh diz nos Sete Vales
que um verdadeiro Bahá'í, ele pode passar num vale com as mulheres mais lindas, mais maravilhosas, e não se sentir nem um fio de cabelo atraído por elas. E pode entrar num vale de puro ouro e em nenhum momento se sentir desejoso de adquirir aquele ouro. Então, gente, o ego, ele vai muito fundo, como nós nos apresentamos aos demais, como nós pensamos sobre nós mesmos. E também o que nós pensamos dos outros e do que acontece no mundo. Por exemplo, eu olho para o João, esse cara é um chato de galocha, eu não aguento mais esse cara, mas não consigo viver sem o João. Então, poxa, é uma loucura, né? Mas se uma pessoa pensa assim dos outros e bota defeitos no João, a pessoa... Gente, isso é só uma hipótese, pelo amor de Deus, viu? Estou só usando um exemplo, viu? Que eu sei que o João não vai brigar comigo. Então, se a gente bota o defeito numa pessoa, quem bota o defeito não somos nós, é o nosso ego. Porque aquela pessoa nos incomoda. Porque ela tem alguma qualidade que nós não temos e gostaríamos de ter. Mas já que eu não tenho, eu vou detonar quem tem. Gente, tem que fazer terapia para entender essas coisas. O ego é o grande aspirador de pó que suga tudo de informação e tenta dar sentido às informações somente para que a gente possa nos enquadrar na realidade ou mudar a realidade que nos rodeia. Bem, mas como destacou o Freud, temos 8 minutos, viu? O ego não age sozinho. Você vê que aqui eu levo muito em consideração, nós começamos 17h11. Mas, como destacou Freud, o ego não age sozinho, que ele chamou de id, que é a parte desorganizada, bagunceira e inconsciente da personalidade humana. É o id que contém os impulsos instintivos e é o único componente da personalidade, segundo Freud, que está presente em nossa personalidade desde que a gente nasce, desde o primeiro momento que nasceu. O id expressa as necessidades, as vontades, os desejos, os impulsos corporais de uma pessoa e também os seus impulsos sexuais e impulsos agressivos. Bem, a história do id é uma outra longa história, mas eu queria só que vocês pudessem se situar, porque uma coisa é ego, outra coisa é id, outra coisa é superego. Aí vai precisar dar uma pequena leitura também. Então, gente, o ego é o equilibrista na corda bamba entre dois pontos altos e distantes um do outro. Somente o fio está em constante movimento, nunca está reto, nunca está nivelado, é muito fino, é muito difícil de cruzar esse fio. É necessário um grande esforço, um esforço supremo por parte do equilibrista para progredir e continuar em cima desse fio. Saber onde vai colocar o pé. O mesmo, queridas amigas, queridos amigos, acontece com a escolha que nós fazemos por um caminho espiritual. Por exemplo, declarar minha fé em Bahá'u'lláh, nos seus ensinamentos, quando tinha 16 anos de idade, foi uma decisão consciente, foi deliberada. Eu quis ser Bahá'í. Por quê? Porque a vida, com base nos ensinamentos de Bahá'u'lláh, me tem sido gratificante. É uma coisa que eu agradeço, que eu gosto, é uma coisa que me dá segurança. Os medos que eu teria, eu não tenho, porque eu penso nas coisas que Bahá'u'lláh fala. Então, eu acredito no que Bahá'u'lláh fala. E a gente vai descobrindo que o caminho espiritual ele é amplo, amplo o suficiente para que a gente possa errar e possa melhorar continuamente, em vez de ficar se culpando, cheio de ansiedades e recriminações. A verdade é que cada um de nós, ao se tornar Bahá'í, recebeu uma bênção ilimitada e abundante, porque a gente passou a acreditar na bondade de cada ser humano e ignorar as suas falhas, as suas mágoas, que teriam a gente sido levado a fazer julgamentos
tendenciosos ou a reagir com raiva no passado. A verdade é que se declarar Bahá'í trouxe paz à minha alma, paz ao meu coração, paz ao meu espírito, como trouxe a paz à alma, ao coração e ao espírito de cada um de vocês também. E aí me levou a levar a sério, muito a sério, essas palavras dirigidas pela Casa Universal de Justiça em 14 de maio de 2011 aos Bahá'ís do Irã. Vejam aí, a mensagem da Casa de Justiça de 14 de maio de 2011 aos Bahá'ís do Irã. A Casa de Justiça escreveu: portanto, mantenha fixa diante de seus olhos a sabedoria consumada de Deus e suas promessas infalíveis. Olhai para o futuro com otimismo. Dedicai vossas vidas, como sempre fizeram, a servir a humanidade. Continuem a cumprir as suas responsabilidades espirituais individuais. Envolvam-se em conversas significativas nos espaços sociais abertos para você e participem, na medida do possível, em empreendimentos e esforços orientados para o bem comum. E a casa conclui: sigam com confiança o caminho que escolheram e tenham a certeza de que, na coragem e resistência que demonstram diante de tais provações e aflições, vocês seguirão os passos de Abdu'l-Bahá. Fecha aspas da Casa de Justiça. Então, tudo bem, o mundo está se quebrando, as coisas estão ruins, agora o aquecimento climático, qualquer lugar que você vai, tem enxurrada, tem chuva demais, tem gente... Na Europa tem centenas de pessoas diariamente morrendo por causa do calor. Agora mesmo no Rio Grande do Sul, a quantidade de pessoas que já morreram, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia, cada lugar que você foi, 1983 ou 84, lembra daquela cheia lá em Blumenau, que as pessoas passavam pegando no semáforo, foi uma das maiores cheias em 83 ou 80, eu creio que em 84, por causa do aquecimento climático. Então tem muita coisa. Você pega os telejornais, é corrupção para todo lado, porque os governantes estão dominados também pelas suas sombras. Eu li um artigo no New York Times, mês passado, que era um artigo interessante, dizia que uma pessoa do terceiro mundo, onde a gente vive, que tenha economizado $1 milhão, ele não precisa de mais nada de dinheiro, porque tudo que ele quiser é para comprar mais do que ele já tem, porque ele já tem condições de ter casa, já tem condições de ter uma poupança, já tem condições de ter um carro, já consegue comida, o dinheiro que sobra fica aplicado, rende sempre alguma coisa. Então ele fala que a ganância das pessoas que sempre querem acumular mais e mais coisas faz com que as pessoas não tenham aquela vontade de se policiar e use a corrupção para roubar o seu país, para roubar suas instituições, para tirar dinheiro dos programas de auxílio social e coisas desse tipo. Nessa mensagem da Casa de Justiça, é muito interessante algo que ela diz aqui aos Bahá'ís do Irã, que é: envolvam-se em conversas significativas nos espaços sociais abertos para você. Vocês querem saber o que é o Rouxinol Canta? É um espaço de conversa significativa. Ninguém aqui está falando de futebol. Ninguém aqui está falando de dinheiro de pinga, até porque Bahá'í não bebe. Ninguém aqui está vendo como é que vai ser a jogada do dominó, do jogo de dama, embaixo de uma árvore, vagabundando sem ter o que fazer. Estamos todos aqui trocando ideias, trocando os insights, experiências, e cada vez que tem uma reunião é um assunto diferente, é outra coisa diferente. No mínimo, cada um de nós, eu mesmo volto para casa pensando, poxa, esse assunto, até que eu tenha apresentado, me pareceu interessante a ênfase naquele tópico, naquele tema. Enfim,
É um assunto vasto e eu concluo solicitando que os amigos procurem conhecer os conceitos junguianos, procurem, se tiverem condições de fazer uma terapia junguiana. Aquela época de dizer que fazer terapia era coisa de gente doida, gente maluca, não tem nada a ver. Você faz terapia para se conhecer, para o autoconhecimento, dentro daquelas palavras de Bahá'u'lláh. Se você se conheceu, você conheceu a Deus. É Bahá'u'lláh que fala isso. Então, às vezes, você vai fazer uma terapia para contar os seus sentimentos, suas percepções. Então, não tem nada demais. Nos anos 70 e 80, quando alguém dizia que estava fazendo terapia, você pensou, deve ter sido uma queda que ele levou quando era criança e ficou todo machucado, aí não fala coisa com coisa, e confundia o psicólogo com o psiquiatra, era uma confusão. Então, queridos amigos, fica essa ideia que a gente siga sempre esse ensinamento da fé, religião e ciência andam juntos e sempre que possível procurar um assunto que a ciência trata, um assunto que a fé apresenta, porque essas são as bênçãos. E muito cuidado. A frase de Abdu'l-Bahá continua tão atual como foi dita em 1911 ou 1912. A única prisão é a prisão do ego. E o ego, poderíamos dizer, na concepção da psicologia do Jung, o ego é a nossa sombra. Não dá para acabar com a sombra. Mas se a gente conhecer melhor o nosso lado menos luminoso, as coisas que a gente quer esconder dos outros, para que elas não vejam, se a gente enfrentar conscientemente, aí sim começa o progresso espiritual. Muitíssimo obrigado a todos, são 18h11. Querido Tom Araújo, muito obrigado. Um assunto fantástico, eu adorei. Você percebeu que em muitos momentos todo mundo ficou assim, num estado de viajando todo nas nuvens, muito inspirador. O Rochinol Canta agradece de coração a sua participação. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma terceira aí, não vamos, não? Daqui a pouco a gente vai cobrar você, porque ainda nós não saímos da sombra, viu? Estamos tentando. Muito bacana, adorei a sua apresentação. Obrigado, Tom. Eu que agradeço a bondade de vocês, porque terminou que eu tive tempo de ler, né? Porque você não vai fazer feio. Se você vai apresentar um assunto, você tem que acordar mais cedo de madrugada, pegar os livros, rabiscar coisa que você queira, meditar, anotar algumas ideias. Então, mais uma vez, obrigado ao Rochinol por essa oportunidade. Obrigado, viu, Tom? Um abraço e o Rochinol aguarda você na terceira, viu? Pode ter certeza. Abração, até. Ô,